querendo fazer uso da palavra? Tem alguém querendo fazer uso da palavra? Primeiro que eu, será? É melhor. Era melhor. Ou vocês querem chorar? Não. Antes de chorar, vocês vêm aqui para falar, eu depois vou fazer o meu choro. Vem cá, Mano Monteiro. Fala de tua justiça, meu Pai Cristo. António, eu vou te convidar para tu botares de palavra, tá? Quer ver? Atravessou o oceano para Portugal abraçar. Já não é mais um amigo virtual, é o comandante Luís Monterreal. Estás a ouvir? Oh, mano, Aquilo que tu passaste anda ali para filmar. Ele foi um fraticida. Ele foi um fraticida na minha causa. Quase que foi expulso e quase que levou porrada lá em Tango, pelo comandante. Naringa? Por ter usado o meu nome. Fala. Até uma história curta, eu não tenho jeito para isto, tenho mais jeito para a ação. Espero que desculpem algum lado que se possa haver. Eu fui um funcionário na tropa, na Força Aérea, na base aérea número 2, na OTA. Acabámos com as formaturas, com aquelas coisas formais e etc. Porque não dizia nada. E um dia foi chamado ao comandante, nessa altura o comandante era o Ramos Ferreira, que já morreu. Então, Ferreira, então como é, então acho um serviço ao Benfica, porque não fazes, acabaste com as formaturas. Eu disse, tem sempre, mas eu meto lá dentro, quando tu quiser. Dizia para o outro oficial que estava à beira dele, que era um tenente, e este é outro maluco, como o maluco de Montreal. Foi aí que eu conheci o guarda de Montreal, que não é por na altura. Quer dizer, eu pensei assim, quem é o Montreal? Eu sabia, a Delta Força também eu não sabia. Vim a saber mais tarde quem era e o que tinha feito. E aí compreendi as palavras do Leme Ferreira. E afinal o maluco era ele. Amigos, companheiros, Quando você for falar, não é? antes do mais eu quero vos agradecer por vocês terem se deslocado de vários lugares para me Mete a receber. filmar e eu filmei. A minha saúde não anda boa, Que está lá também. mas a minha memória ainda está cheia de muita coisa. O 25 de abril trouxe ao povo português imensas conquistas. O 25 de novembro trouxe ao povo português imensas derrotas. Derrotas de oportunistas, militares e civis, que se apoderaram do poder para queimar com algumas coisas que nós havíamos feito na reforma agrária em 1975 e durante o governo Vasconcelos. Vocês sabem que nunca o trabalhador português teve tantos benefícios quanto nós estivemos no Ministério do Trabalho com o meu querido e saudoso Costa Martins. Aquele grande companheiro que às 22h40 do dia 24 de abril, em frente àquele posto de gasolina que fica antes da chegada da base do aeroporto da Portela, hoje, o aeroporto do General Sem Medo, a quem presta a minha homenagem, por ter sido um grande companheiro da Força Aérea,
e por ter deixado uma marca política na história de Portugal, de alguns que estão aqui e fizeram parte da campanha eleitoral, como o nosso amigo ali. Tem coisas na história que nós não temos como nos esquecer. Eu gostaria de evocar grandes nomes que me ensinaram a estudar a filosofia ideológica do marxismo. E um deles, que também por sinal era cantor, chamava-se Zeca Afonso. Foram inúmeras vezes que a gente se encontrou no Atlético Clube Operário, ali bem nos costas de Lisboa, com mais Adriano Correia de Oliveira, com mais outros cantores de esquerda, que fizeram de nós grandes interventores enquanto a gente estava na base aérea do Montijo ou enquanto estava no reconhecimento das missões da Tafaria. Eu fui um rapaz que passou pelo Exército e passei pela Força Aérea, em razão de ter sido sempre perseguido pela PIDE. A PIDE acabou por servir para mim uma protetora da minha existência. Me queria prender por causa da minha ideologia. Me perseguia por causa da minha ideologia, da minha cultura e da minha influência dentro dos estudantes e depois dos militares. E depois acabou por me proteger sem querer. É muito engraçado. Eu vou fazer uma evocação de um acidente de percurso, porque eu fico extremamente irritado que esses meninos fazem filmes sobre o 25 de Abril, fazem filmes sobre o 25 de Novembro, se esqueçam de evocar pormenores, detalhes muito mais ricos do que aqueles que eles contam nas suas histórias. Houve intervenções de gigantismo patriótico que o povo não sabe. Nunca foi dito para ninguém o alto grau de intervenção de militares, milicianos, que nunca foram contadas para a história. Só contam as histórias do quadro permanente. Curioso, não é? Muito curioso. Só que isso é altamente prejudicial para a história que se quer, ou que alguém irá escrever um dia. Porque isso tem que ficar escrito. Os milicianos eram 56 capitães, eram 38 tenentes, eram 102 sargentos que eu chamo furieiros. E os soldados? E os cabos? Vocês acham que eles eram do quadro permanente? Essas classes de militares nunca pertenceram ao quadro permanente. Eram servidores de serviços militares. Eram aqueles passantes pela vida militar. Serviam um determinado tempo e depois iam para casa. Só que havia alguns milicianos, capitães e alguns tenentes, que queriam, por força do resultado do 25 de Abril, fazer parte da equipe, da história dos militares que fizeram a liberdade para o povo português. Em janeiro de 76, eu iria meter o Chico, porque eu tinha orgulho de ter sido militar de Abril. Eu ia fazê-lo por dizer assim para os meus filhos: eu sou o capitão de Abril, por isso eu vou ser aquilo que Deus quiser, sobre a história do 25 de Abril. Nunca me passou pela cabeça ter que enfrentar um outro circuito completamente adverso. Foi o trilhar, a partir de 11 de março, com a primeira tentativa de Spínola do ataque ao Rally, onde
O Diniz de Almeida, que hoje não se lembra de mim, pediu ao Pesarato Correia para mandar um helicóptero para sobrevoar o rally, porque tinha um helicóptero jogando granadas lá dentro. E esse piloto desse helicóptero que andava a fazer isso era nada mais, nada menos que o genro do Ramalhiano. É muito curioso, não é, gente? E o que é que a história sabe disso? Porra nenhuma, me desculpa. Sabe nada. E aí eu fui mandado pelo Pesarato Correia para enfrentar o outro piloto. Sobrevoei, fiz um voo rasante, porque o cara nunca tinha andado em Moçambique. Eu, como era maluco, fazia acrobacias de qualquer jeito, passei uns voos rasantes, junto dele o cara se borrou todo e foi embora. Senão eu dava-lhe uma paulada, o cara nunca mais ia esquecer, foi para parar no chão e acabou. Paulada que eu chamo, mandava-lhe uma ventoinha, uma hélice para cima da hélice dele e fazia aquilo com um oblique, o cara pegava a força de centífugo e aí caía. Experiências que eram. No dia 25, o dia 25 de novembro começou a ser preparado durante o verão quente, você sabe, com a história da maioria silenciosa, com queimar as sedes dos partidos de esquerda, MDP, CDE e do Partido Comunista. Nunca se viu uma sede do PS queimada, curiosamente. Porquê? Porque o doutor Maroca estava com um compromisso histórico com o doutor Carlos e com o Sá Carneiro. E que aí depois vieram aquela sequência de história vir maior, as estradas interrompidas, e eu comecei a perceber, isto vai acabar mal. E uma vez comentei para o Costa Martins: olha, se eu estou de bom, eu sou ótimo na memória. Nós estávamos com o Diniz Miranda, a reforma agrária no Alentejo, eu acompanhava o Diniz Miranda, eu em representação do Ministério do Trabalho, o Diniz Miranda representando o Ministério da Agricultura e acompanhado por um cara que depois acabou por ser genro dele. E hoje eu sou amigo do pessoal da viúva dele. Estou falando do Lino de Carvalho. Um cara que era de Leiria, casou com Eulália, filha do Diniz Miranda, do histórico Diniz Miranda, engenheiro da Agricultura e do Ministério da Agricultura para a reforma agrária. Quem não se recorda do Diniz Miranda, do engenheiro Diniz Miranda? Muita gente que está aqui sabe quem eu falo. Isso deixou-me uma riqueza de história tão grande que fez um dia eu comentar em Évora o seguinte: tudo quanto está acontecendo agora me leva a fazer um mau presságio daqui a curto prazo. A revolução vai ser aniquilada. Quem não sabe o nome de João Andrade da Silva? Aquele tenente que ficou lá junto ao Cristo Rei, em Almada, no dia 25 de abril, virado com os canhões dele para a fragata que estava em frente ao Terreiro do Paz. João Andrade da Silva era um tenente naquela época. E ele estava comigo em Évora. Eu falei: João, nós vamos ter problemas muito sérios. Nossa revolução vai para as cucuias. E eu estava sentindo um descontentamento muito grande de alguns outros militares. Recordo-me, e eu já falei à Isabel, várias vezes já perguntei, fiquei sabendo que ele morreu há pouco tempo. Recordo-me de um rapaz que era aqui do Porto e que sofria muito com isso. E eu quero que vocês prestem homenagem para ele. Meu grande e querido amigo Eurico por baixo. Por favor. Foi um rapaz que sofreu
Muita gente pensava que ele era de direita, nunca foi de direita. Como um Fernando Salgueiro, Maia nunca foi de esquerda. Os serviços militares daquela época não tinham nem direita nem esquerda. Tinham o objetivo de acabar com a guerra no ultramar, de deixar que se mandasse, de se evitar que se mandasse milhares e milhares de jovens deste país, deixando aqui pais chorando, viúvas chorando e filhos chorando por pais que morriam lá. Esse era um dos nossos objetivos, acabar com aquilo lá. Eram 5 frentes de completa doença. E eu que tinha vindo das manifestações populares e estudantis daquela época, que começaram em Coimbra em 1965, vocês sabem disso, pelo nosso grande querido Zeca Afonso, Adriano Correia de Oliveira, que faziam essas manifestações onde aparecia Rui Mingas, que hoje pertence ao MPLA, Agostinho Neto, que era professor de Direito e que acabou por fazer o MPLA, que lutava contra as tropas portuguesas em Angola. Aquele do PAIGC, como é que ele chamava? Não me lembro agora. Amílcar Cabral. A mesma coisa, reunia conosco. Acabaram por ser mentores de uma nova ordem pensante nos jovens estudantes e nós não queríamos, de forma alguma, continuar a alimentar uma guerra que não era nossa. Esse foi um dos motivos. Levámos essa filosofia para dentro dos quartéis. E é isso que começou a alimentar a ideia de se intervir e derrubar os interesses fascistas de Marcelo Caetano, que tinha substituído o Salazar. Então, os princípios de luta ideológica não eram um fator importante para os militares de Abril. Era um fator para os militantes de esquerda que acompanharam os militares de Abril e que tinham os seus grandes dirigentes fora do país ou na prisão, como Peniche, Aljube. Aliás, era para estar aqui um amigo nosso que eu tirei de Peniche. E como é que se chama? Peixoto. E esse era o nosso propósito. Quando aconteceu a chegada do 25 de novembro, houve muito relato. Quem não se recorda da imagem do Durão Clemente na televisão, ou fazendo um comunicado à população, ao povo e ao resto dos militares, a pedido do Rosa Coutinho, atenção, era um cara que foi sempre esquecido. Ninguém tem a coragem de falar no Almirante Vermelho. Eu tenho. Era o que mais admirava. Era o cara mais puro de toda a Revolução. Tivemos em Moçambique, no Clube Naval, várias reuniões. Aliás, eu, puto, que eu era um garoto, eu participava de reuniões de gente grande. Por que é que seria isso? Por eu ser analfabeto? Por eu estar ideologicamente despreparado? Ou ao contrário? Eu acho que estava ideologicamente preparado para poder intervir em qualquer circunstância numa ação como aquela, mais a mais comunitária. E uma vez em Nacala, Monteiro, acho que abriu aqui eu saí de Nacala com o meu teco-teco Alouette 2 fazendo assim. Quando cheguei a Nairoto, tinha 22 caras no chão, numa picada, mortos, de uma companhia de caçadores. Eu, sem ordem de ninguém, desci e comecei a recolher corpos. Dia 21 de abril de 1971. Quando eu começo a sair com aquele povo dentro do Alouette, levei uma bazucada na pá, a traseira, que o bichinho só fez e fiquei no campo de milho. Olha o resultado. Isso aqui não é falso, não.
quem conseguir endireitá-lo tem que quebrar primeiro. Esse é o resultado. Curiosamente, fui assistido nesse campo de milho por um capitão, Fernando Fernandes, de uma companhia de caçadores,